Oi pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre o método de ordenação Bubble Sort. Para apresentar para vocês o método Bubble Sort, nós vamos utilizar dois princípios. Então vamos ao primeiro princípio. Qual é o vetor mais simples de ser ordenado? Eu vou te dar um tempinho para pensar. Nesse caso eu não estou falando do tipo do vetor, mas eu estou falando com relação ao tamanho do vetor. Ficou mais fácil, né? Bom, se você pensou então num vetor de tamanho 2, é exatamente isso. O vetor de tamanho 2 é o vetor mais simples de ser ordenado, né? O algoritmo é extremamente simples. Nós precisamos de apenas de um comando if, testando se a primeira posição é maior que a segunda, e caso a primeira posição seja maior que a segunda, nós precisamos então trocar esses elementos de posição. Então vamos ao algoritmo. Esse aqui é o algoritmo, né? Ele faz um if, testa se a primeira posição é maior que a segunda, no caso o índice 0 maior que o elemento que está armazenado no índice 1, e caso o elemento armazenado no índice 0 seja maior que o elemento armazenado no índice 1, ele faz então a troca de posição utilizando uma variável temporária. Vamos ver aqui a execução passo a passo. Então vamos lá. Se o elemento na posição 0 é maior que o elemento na posição 1, nesse caso aqui, essa condição ela é verdadeira, nós vamos então fazer a troca. O elemento então da posição 0 ele é armazenado numa variável temporária. Então veja ali, o 12 foi armazenado na variável temporária. Por que isso? Porque agora ele vai ser sobrescrito. Nós vamos copiar o elemento da posição 1 para o elemento da posição 0. E aí agora o 12 que estava na posição 0, ele foi perdido, mas não tem nenhum problema, por isso exatamente é que nós armazenamos esse elemento na variável temporária. Agora então nós vamos pegar o elemento dessa variável temp, o 12, e armazenar na posição 1. Então nós temos efetivada a troca dos elementos, né? Antigamente nós tínhamos 12 e 7, e agora nós temos o nosso vetor ordenado, nós temos os elementos 7 e 12. Ok? Então esse foi o primeiro princípio. Vamos verificar aqui agora o seguinte, nós temos um vetor também, né? Esse vetor tem elementos diferentes, os elementos aqui são os elementos 4 e 9, e aí agora nós vamos verificar se o elemento da posição 0 é maior que o elemento armazenado na posição 1. Nesse caso a condição é falsa, então nosso vetor já está ordenado e nada precisa ser feito. Nós vamos agora para o nosso segundo princípio. O que acontece quando se solta uma bolha no fundo de um aquário? Então pensa aqui comigo, né? Você pega, por exemplo, um canudinho e você sopra uma bolinha no fundo de um aquário. O que acontece com essa bolha? É fácil, né? Essa bolha vai subir. Bom, essa é a ideia do Bubble Sort. Nós vamos então soltar uma bolha, que é uma variável, um índice. Nós vamos soltar esse índice no início do vetor, ou seja, lá na posição 0. E à medida que essa bolha subir, ou seja, à medida que ela for subindo de posição, 0 para 1, 1 para 2, 2 para 3 e assim por diante, ela vai aprisionar com ela o maior elemento e vai levar esse elemento, então, até a última posição. Isso vai ser feito usando a ideia do primeiro princípio, ou seja, nós vamos comparar só dois elementos de cada vez. E aí, caso o primeiro elemento seja maior que o segundo, então nós vamos fazer a troca, né? Então nós vamos comparar o elemento na posição apontada pela bolha com o elemento seguinte. E caso esse elemento então apontado pela bolha seja maior que o elemento seguinte, basta fazer a troca de posições, ok? Então vamos ver um exemplo. Nós temos aqui o nosso vetor chamado vet. Esse vetor vet ele tem tamanho 6, ou seja, são 6 elementos indexados, né, a partir de 0. Então nós temos o índice 0 até o índice 5. E aqui nós temos um vetor que está desordenado, né? Então nós temos aqui os elementos 13, 8, 5, 17, 5 e 1. Ok? A bolha ela é soltada então na posição 0. E aí nós vamos comparar a posição 0 com a posição seguinte. Então imagina o seguinte, se a posição B ela está apontando para a posição 0 e eu quero comparar com o elemento seguinte, então o que nós vamos fazer? Nós vamos comparar com a posição B mais 1.
Então nós vamos comparar o elemento da posição apontada pela bolha com o elemento seguinte, nesse caso aqui, o 13 com 8. Então nós temos aquele mesmo algoritmo, nós vamos comparar o elemento da posição 0 com o elemento da posição 1. Só que ao invés de nós utilizarmos a posição fixa, 0 e 1, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o nosso índice. Então ao invés de 0, nós vamos utilizar B, e no lugar de 1, nós vamos utilizar B mais 1. Né? Isso vai facilitar quando nós estivermos comparando, por exemplo, posição 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4, e assim por diante. Então, ao invés de comparar 0 com 1, nós vamos comparar se o elemento da posição B é maior que o elemento da posição B mais 1. Caso o elemento da posição B seja maior que o elemento da posição B mais 1, então nós vamos efetuar a troca. Então vamos ver o nosso exemplo aqui. No nosso caso, o elemento da posição B é maior que o elemento da posição B mais 1? Verdadeiro. Então nós vamos ter que fazer a troca, né? Então, primeira coisa, nós vamos pegar o elemento da posição B e armazená-lo na nossa variável temp. Então nós armazenamos o 13 aqui na variável temp. Agora, nós vamos armazenar o elemento da posição B mais 1 na posição B. E, por fim, pegar o elemento da posição temp e jogá-lo na posição B mais 1. Então, nós tínhamos 13 e 8, agora nós temos 8 e 13. O que nós vamos fazer agora? A partir do momento que nós temos o 8 e 13, nós já fizemos o processamento com essas duas posições, nós agora vamos subir a nossa bolha. Então, ao invés de testar 8 e 13, agora nós vamos testar, a bolha sobe uma posição, e aí nós vamos testar o elemento 13 em relação ao elemento 5. Então, a mesma coisa, né? Nós vamos verificar aqui se o primeiro é maior que o segundo, e se for, nós vamos, então, fazer a troca. No caso, 13 é maior que 5, verdadeiro. Então, nós vamos colocar o 13 lá na variável temp. Nós vamos substituir o 13 aqui pelo 5, fazendo a troca, né? Então, 5, ele substitui o valor 13. E agora, nós vamos pegar o valor de temp e jogar na posição B mais 1, tá? Então, nós temos aqui os valores 5 e 13 sendo trocados. Ok? Bom, o 5 e 13 já foi processado. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos, então, fazer com que a bolha suba mais uma posição. Então, a bolha passa para a posição 2. E agora nós vamos comparar o 13 com o 17. Ok? Então, nós vamos verificar se o 13 é maior que 17. 13 é maior que 17? Não. Nesse caso, não é necessário fazer nada, porque, nesse caso, esses dois elementos eles já estariam, entre aspas, ordenados, né? Se fosse um vetor com apenas essas duas posições, 13 e 17 já estão ordenados. Ok? Então vamos para a posição seguinte, o 13 e 17, então não há nada que fazer, não precisa ser feita nenhuma troca. Então a bolha sobe mais uma posição, nós estamos agora na posição 3, e nós vamos comparar o 17 com o 5. Ok? 17 maior que 5, a resposta é verdadeira, então nós temos que fazer a troca desses dois elementos. Então a gente vai guardar o 17 na variável temporária, substituir o 17 pelo 5, e agora sim pegar o valor da variável temporária, o 17, e atribuí-lo à posição B mais 1. Então, o que antigamente era 17 e 5, nós colocamos agora como 5 e 17. Ok? Bom, vamos para mais uma comparação. Então, nós ficamos com 5 e 17. Essas duas posições já foram processadas. Agora a bolha sobe mais uma posição, a bolha passa para a posição 4, e agora nós vamos comparar o 17 com 1. 17 é maior que 1? Verdadeiro. Então nós vamos fazer a troca de 17 com 1. Colocamos o 17 lá na variável temporária, atribuímos à posição 4 o número 1, então agora nós ficamos com 1 e 1, e finalmente nós copiamos, né, o valor que estava guardado lá no tempo, que era o 17, nós copiamos para a posição B mais 1, efetuando assim a nossa troca. E aí, gente, o que nós temos? Nós temos que a bolha começou lá na posição 0, né? Vejam que a bolha foi subindo, 0, depois 1, 2, 3, 4, e ela levou consigo o número 17, e agora o 17 ele está em sua posição final. Bom, vamos para algumas perguntas então. Primeira pergunta: quantas comparações foram feitas? Se você foi anotando aí no seu caderno, tentando fazer passo a passo, você vai ver o seguinte: nós fizemos 5 comparações.
Então, nesse vetor de 6 posições, a bolha começou lá na posição 0, foi subindo, e nós fizemos 5 comparações. Se nós generalizarmos isso, então, olha, se em um vetor com 6 posições nós fizemos 5 comparações, em um vetor com n posições, quantas comparações serão realizadas? A resposta é fácil, né? Nós faremos n-1 comparações. Bom, próxima pergunta. Faz sentido a bolha subir para a última posição? Então percebam que a bolha ela parou na última posição, que era a posição 4. A bolha não parou na posição 5, ela parou na posição 4. Tá? Faz sentido subir para a posição 5 em um vetor com 6 posições? Tá? E a resposta é não. Tá? Por que que não é possível, né? E não faz sentido? Porque não existe um outro elemento para a bolha, né, para ser comparado com aquele elemento apontado pela bolha. Tá? Então o que vai acontecer, gente? A bolha ela sobe até o penúltimo elemento, porque quando ele está na penúltima posição, ela ainda consegue comparar com o elemento seguinte. Mas se ela sobe para a última posição, não existe o elemento seguinte, então nesse caso não é possível fazer uma comparação. Então a bolha começa na posição 0 e sobe até a penúltima posição. Uma última pergunta aqui, e bastante importante, o vetor ficou ordenado? O que vocês acham, né? Quem prestou bastante atenção percebeu que não, tá? Na verdade, serão necessárias fazer outras iterações. O que nós fizemos ali, gente, nós colocamos a bolha lá na posição 0 e ela foi subindo até a penúltima posição, fazendo comparação de 2 em 2 elementos e trocando sempre que o primeiro elemento era maior que o segundo. O que nós fizemos ali foi uma iteração. E apenas uma iteração, no caso do método da bolha, não garante que o nosso vetor esteja ordenado. Então vou apresentar aqui para vocês o processo completo para esse vetor que eu apresentei no exemplo, que é o vetor 13, 8, 5, 17, 5 e 1. Então vamos lá, nós fizemos exatamente essa iteração. Então nós comparamos o 13 com o 8, 13 é maior que 8? Então troca, ficou 8 e 13. A bolha sobe e agora ela compara o 13 com 5. 13 é maior que 5? Então troca, ficou 5 e 13. A bolha sobe de novo e aí agora a gente compara o 13 com 17. 13 é maior que 17? Não. Então, olha, continua 13 e 17, mas a bolha sobe mais uma vez e agora nós vamos comparar o 17 com o 5. 17 é maior que 5? Sim. Então ele troca mais uma vez, ficou 5 e 17, e a bolha chega então à penúltima posição. E aí ele faz a comparação. 17 é maior que 1? Sim. Então ele faz mais uma vez a troca, e nós temos aqui o 17 na última posição, significando o seguinte, olha, o 17 ele já está em sua posição final. O que nós temos que fazer agora, gente? Nós vamos soltar de novo a bolha lá na posição 0, né? E refazer esse processo. Então nós temos aqui agora a segunda iteração. Nós soltamos então a bolha de novo na posição 0 e ela começa a subir novamente. Então vamos lá. 8 com 5, troca? Troca, então ficou 5 e 8. 8 com 13, troca? Não. Então continua 8 e 13. 13 com 5, troca? Sim. Então ficou 5 e 13. 13 com 1, troca? Sim. Então ficou 1 e 13. E agora, olha, 13 e 17, troca? Não, não troca. Então, a posição final ficou 13 e 17. Então, notem o seguinte, na primeira iteração, nós conseguimos levar o maior elemento para a última posição. Na segunda iteração, nós conseguimos levar o segundo maior elemento para a penúltima posição. O vetor já está ordenado? Não. Então, nós temos que repetir todo esse processo. Vamos para a terceira iteração. Então, nós soltamos a bolha de novo lá no início do vetor e começamos de novo o nosso processo. 5 com 8. 5 é maior que 8? Não. Então, continua 5 e 8. 8 com 5, troca? Troca. Então, ficou 5 e 8. 8 com 1, troca? Sim. Então, vai ficar 1 e 8. 8 com 13, troca? Não. 13 com 7, troca? Também não. Terminamos a terceira iteração, né? E nós temos agora os 3 maiores elementos nas 3 últimas posições. Pode ser que algum de vocês aí já tenha percebido algumas coisas, por exemplo, professor, peraí, quando o 8 chegou na posição ali, na antepenúltima posição,
ele já não precisava mais comparar com o 13 e o 17, já que eles já estão em suas posições finais. É exatamente isso, tá? Depois nós vamos ver sobre isso uma solução para não ter que fazer essas comparações desnecessárias, tá joia? Bom, o vetor está ordenado? Não, o vetor ainda não está ordenado. E aí nós vamos agora para a nossa quarta iteração. E aí nós vamos ver aqui agora uma coisa interessante, onde ele compara o 5 com o 5. E isso aqui, gente, é a prova que o método de ordenação, né, o bubble sort, ou o método da bolha, ele é um método estável. Por quê? Quando nós temos elementos repetidos, eles não trocam suas posições relativas. Então, se o 5 azul estava antes do 5 amarelo, ele continua antes. Então, o algoritmo bubble sort, ou método da bolha, ele é um algoritmo de ordenação estável. Então vamos lá, 5 com 5, 5 é maior que 5? Não, então não troca, permanece 5 e 5. 5 com 1, 5 é maior que 1? Sim, então troca, ficou 1 e 5. Agora 5 com 8 não troca, permanece 5 e 8. 8 com 13 não troca, permanece 8 e 13. E 13 com 17 não troca, permanece então 13 e 17. Percebam que nós já temos os 4 maiores elementos nas 4 últimas posições. Vamos para mais uma iteração. E aí nós pegamos então novamente a bolha na posição 0 e repetimos todo o processo. A bolha então está na posição 0 e ele compara o 5 com 1. 5 é maior que 5? Sim. Né? E nesse caso a gente tem que fazer a troca dos dois elementos, então a gente ficou com 1 e 5. E agora ele continua, na verdade, né? Alguns já perceberam que desnecessariamente, mas o método da bolha clássico, tá? Ele vai fazer isso mesmo, e ele vai continuar. Então 5 com 5, troca? Não. Então ficou 5 e 5 ainda. 5 com 8, troca? Não, ficou 5 e 8. 8 com 13, troca? Não, ficou 8 e 13. 13 com 17, troca? Não, ficou 13 e 17. E com isso agora nós temos os 5 maiores elementos nas 5 últimas posições. E aí vem a pergunta para vocês, gente. Nós fizemos aqui, olha, 5 iterações. Nós tínhamos um vetor de 6 posições. Na primeira iteração, nós levamos o maior elemento para a última posição. Na segunda iteração, os 2 maiores elementos para as 2 últimas posições. Na terceira iteração, os 3 maiores elementos para as 3 últimas posições. Na quarta iteração, os 4 maiores elementos para as 4 últimas posições. E na quinta iteração, nós levamos os 5 maiores elementos para as 5 últimas posições. E aí, quando nós temos os n-1 maiores elementos nas n-1 últimas posições, isso indica o quê? Que o primeiro elemento ele já está em sua posição final. E aí, nesse caso, nós não precisamos fazer mais uma iteração. Então vamos lá, a partir disso que eu mostrei para vocês, a gente tem algumas lições a tomar com o método bubble sort. Primeira lição, a cada iteração nós fazemos n-1 comparações. Segunda lição, se eu tenho um vetor com 6 posições, quantas iterações são necessárias? Nesse caso aqui que vocês viram que para garantir que o vetor esteja ordenado, nós precisamos de n-1 iterações, ou seja, 5 iterações para garantir que o nosso vetor fique ordenado. Então, o bubble sort são necessários n-1 comparações a cada iteração e são necessárias n-1 iterações para garantir que o vetor esteja ordenado. E aí vai ficar uma perguntinha aí para vocês pensarem, que é a seguinte: quantas comparações e quantas movimentações são realizadas no melhor e no pior caso? As movimentações, na verdade, são aquelas atribuições, né? Quando a gente faz a troca das 2 posições ali do vetor, né? Então nós precisamos ali de 3 movimentações. Nós jogamos uma posição para o temp, depois atribuímos a segunda posição para cima da primeira posição e depois colocamos o conteúdo que está guardado no temp na posição B+1. Né? Nós temos então 3 movimentações, 3 atribuições. Então fica aí para você pensar quantas comparações e quantas movimentações são realizadas no melhor caso e no pior caso. E aí eu vou te dar uma dica. E a dica é a seguinte: o melhor caso é quando o vetor já está ordenado e o pior caso quando ele está ordenado, mas na ordem decrescente. Nós temos então que o nosso algoritmo bubble sort está apresentado aqui.
E aí eu vou de dentro para fora, tá? Da parte mais interna para a mais externa. Então nós começamos com a ideia seguinte, olha, o Bubble Sort nós comparamos de duas em duas posições. Comecei mostrando para vocês com posição 0 e 1 em um vetor de apenas duas posições, mas depois, quando eu falei com vocês que nós temos vetor com mais posições, a gente não poderia trabalhar com 0 e 1, com valores fixos, mas no lugar disso a gente utilizaria então o nosso índice, né? A nossa bolha, que no caso aqui é a variável b. Então eu comparo se a posição b é maior que a posição b mais 1, e caso a posição B seja maior que a posição B mais 1, nós temos que inverter esses elementos de posição. Então nós temos aqui esses três comandos para fazer a troca desses dois elementos de posição. Só que isso aqui tem que começar lá na posição 0, então fazendo 0 com 1, depois a bolha sobe e compara a posição 1 com 2, depois a bolha sobe para a posição 2 e compara 2 com 3, até chegarmos com a bolha na penúltima posição, quando então ela compara o penúltimo elemento com o último. Como é que a gente vai fazer isso então? Através de um for. Então nós temos aqui a nossa bolha começando lá na posição 0, e a repetição ela continua enquanto b for menor que n-1, onde n aqui é o tamanho do nosso vetor. Então, por exemplo, no nosso caso, o tamanho do nosso vetor do exemplo aqui era 6, então ele repete enquanto b for menor que 6 menos 1, ou seja, b menor que 5. Significa que o b só chega até a penúltima posição, que é a posição 4. Né? Num vetor de 6 posições, a última posição é a posição 5. E menor que 5 é o número 4, ou seja, o b começa na posição 0 e vai até a penúltima posição. Só que eu mostrei para vocês também que apenas uma iteração ela não ordena o vetor. O que ela faz com uma iteração? Ele pega o maior elemento, deixa esse maior elemento na última posição, mas isso não ordenou o vetor. Nós precisamos repetir isso n-1 vezes para garantir que o nosso vetor esteja ordenado. Então nós temos aqui, olha, que nós temos n-1 repetições. Então o rep começa em 0 e nós repetimos, ou seja, nós fazemos esse processo aqui n-1 vezes para garantir que o nosso vetor esteja ordenado. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês algumas adaptações que nós podemos fazer no Bubble Sort para melhorar um pouco a performance dele. Bom, então a primeira coisa que nós podemos fazer é reduzir o número de comparações. Quem prestou atenção àquele exemplo que eu mostrei, percebeu o seguinte, olha, no momento que a primeira iteração termina, o maior elemento ele já está na última posição. Quando eu faço a segunda iteração, eu já não preciso mais que esse elemento seja mais comparado, ou seja, eu posso fazer uma comparação a menos. Né? E quando eu for fazer a terceira iteração, os dois maiores elementos eles já estão em suas posições finais, então eu não preciso mais fazer comparação entre eles. Né? Na quarta iteração, os três maiores elementos já estão em suas posições finais, então eles não precisam mais ser comparados. Significa o quê, gente? A cada iteração nós podemos reduzir uma comparação. Então, olha, na primeira iteração, o número de comparações aí não tem jeito. Nós temos que fazer todas as comparações necessárias, são n-1 comparações. Então, no nosso caso, no vetor de 6 posições, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 comparações. Nesse caso, o 6 já assume a sua posição, e aí na segunda iteração, eu já não preciso mais mexer com 6, ele já está na última posição. Então o que eu vou fazer? Vou comparar, olha, 1, 2, 3, apenas 4 comparações, ou seja, eu fiz uma comparação a menos em relação à iteração anterior. Por quê? Porque o 6 já estava na sua posição final. Na próxima iteração eu vou fazer 1, 2, 3 comparações. Por que eu só estou fazendo 3 comparações? Porque aqui os 5 e o 6 já estavam em suas posições finais, então quando o 4 chega aqui na penúltima posição, eu já não preciso mais compará-lo com 5 e nem o 5 com 6. Então na terceira iteração eu fiz n-3 comparações. Vocês estão percebendo o seguinte, existe uma relação entre a iteração e o número de comparações que é realizado, não é? Vamos lá, a quarta iteração. O 4, 5 e o 6 aqui, olha, eles já estão nas posições finais. Então eu vou fazer uma comparação, 2 comparações. E aí o 3 já chega na sua posição final. Quando o 3 chega na posição final, eu não preciso fazer a comparação dele com 4, com 5 e com 6.
E por fim, na quinta e última iteração, eu só tenho que fazer uma comparação. Olha, eu tenho aqui o 2 com 1, eu faço a comparação, troco o 2 com 1 de posição. Então, o 1 fica na primeira posição, o 2 fica na segunda, né, no índice 1. E aí nós temos que os 5 maiores elementos já estão nas suas 5 últimas posições, né, as suas posições finais, e não é necessário fazer mais nenhuma comparação. Então, olha, nós temos aqui, na primeira iteração, n-1 comparações, e aí nós vamos reduzindo uma comparação a cada iteração. n-1, depois n-2 comparações, n-3, n-4 e n-5. Eu falei com vocês que existe alguma relação aqui com a iteração, não é isso? E aí, o que nós podemos fazer? Nós podemos utilizar, então, a variável rep para nos ajudar a calcular o número de repetições. Então, o que eu posso fazer? O número de repetições pode ser n menos rep mais 1. Professor, por que rep mais 1? Porque lembram que o nosso rep começa em 0. Então, quando o rep é 0, nós estamos fazendo a primeira iteração. Então, ao invés de fazer n menos 1, né, eu estou fazendo n menos rep, rep é 0, 0 mais 1 é 1, então n menos 1 comparações. Quando o rep vale 1, significa que é a segunda iteração. Então, nós vamos fazer de novo n menos rep mais 1, só que agora o rep é 1. 1 mais 1 é 2, significa que nós estamos fazendo n menos 2 comparações. Quando o rep é 2, nós estamos fazendo a terceira iteração. Então, 2 mais 1 é 3, né? E ele vai fazer n menos 3 comparações. E assim por diante, rep 3, 3 mais 1 é 4, n menos 4 comparações. E por fim, na quinta e última iteração, o rep é igual a 4. Então nós vamos fazer n menos 4 mais 1, 4 mais 1 é 5, n menos 5 comparações. E isso vai simplificar bastante a implementação do nosso algoritmo. Fica aqui novamente aquela pergunta. No caso da adaptação 1, quantas comparações e quantas movimentações serão realizadas no melhor e no pior caso? E aí vocês já sabem a dica, né? A dica é: o melhor caso é o vetor já ordenado, né? E o pior caso é exatamente esse caso, quando o vetor ele está ordenado em ordem decrescente. No algoritmo, então, nós só temos uma alteração a ser feita. Ao invés de fazer for int b igual a 0, b menor que n, então nós faremos b menor que n menos rep mais 1. Então, a cada iteração, à medida que o rep aumenta, o número de comparações é diminuído em uma comparação. Bom, vamos para a segunda adaptação. A segunda adaptação é o seguinte: professor, e se o meu vetor, por exemplo, ele no meio, imagina um vetor, por exemplo, com 1000 posições. Né? Nesse caso, a gente precisaria fazer 999 comparações a cada iteração, e nós precisaríamos, para garantir que o vetor estivesse ordenado, nós precisaríamos fazer 999 iterações. Mas vamos supor que esse meu vetor de 1000 posições ele já estivesse mais ou menos ordenado, e lá pela centésima iteração ele já estivesse, então, totalmente ordenado. Ok? No Bubble Sort clássico, o que ia acontecer, gente? Ele ia continuar fazendo as 899 iterações restantes, mesmo com o vetor já ordenado. Ok? Bom, e aí vem a pergunta. É possível, então, reduzir a quantidade de iterações verificando se o vetor já está ordenado? Mas como isso é possível? Tá? Se durante uma iteração a gente não tiver trocas, então imagina, o que é uma iteração? É soltar a bolha lá na posição 0 e a bolha percorrer o vetor inteiro até chegar na penúltima posição. Então pense comigo, se nessa iteração ou nesse percurso, desde a posição 0 até a penúltima posição, se não houve nenhuma troca, o que isso significa? Significa que o nosso vetor já está ordenado. E nesse caso, não é necessário fazer mais nenhuma iteração adicional. Então, com uma simples modificação, nós vamos conseguir verificar se o vetor, se não ocorreu nenhuma troca durante a iteração, nós conseguimos verificar então que ele já estava ordenado, e aí nós interrompemos as iterações mais cedo, né? Eu não preciso fazer n-1 iterações, né? Se em algum momento eu identificar que o meu vetor já está ordenado, eu interrompo então essas iterações. Então nós temos aqui, olha,
por exemplo, esse vetor aqui ele já estava bem ordenado. Olha, ele só tinha o 1 e o 2 aqui, o restante estava tudo certinho. Então, na primeira iteração, olha, na primeira comparação ele já fez a troca, 2 e 1, o 2 é maior que 1, ele estabeleceu a troca, né? E aí quando ficou 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ele continuou fazendo as n-1 comparações, né? Então fez 2 com 3, 3 com 4, 4 com 5, 5 com 6, e identificou, né, que o 6 já ficou lá na última posição, né? E para nós já identificamos claramente que esse vetor está ordenado. Mas o algoritmo, o que ele tem que fazer? Ele tem que percorrer pelo menos mais uma vez para saber o seguinte, olha, se não houve troca, por exemplo, nesse caso aqui nós tivemos uma troca, então quer dizer que o vetor não estava ordenado ainda, e realmente não. Então nós vamos para a segunda iteração. Quando nós fazemos a segunda iteração, ele comparou, olha, 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4, 4 com 5, 5 com 6, e nesse caso não houve nenhuma troca. E aí, gente, nós temos então que esse nosso vetor ele já está ordenado. Não precisamos mais fazer as 3 iterações que seriam necessárias se nós estivéssemos trabalhando com Bubble Sort clássico. Bom, então nós temos aqui o nosso algoritmo. Nós colocamos um flag, aqui eu chamei esse flag de houve troca, né? Ele indica para a gente se houve troca ou não. Em princípio, né, para entrar aqui no comando for, eu atribuí ele o valor true, para a gente consiga entrar. E aí nós mudamos um pouquinho aqui agora a nossa condição. Então, olha, o rep começa em 0 e nós vamos repetir, lembrem, n-1 iterações, né? Então, rep menor que n-1, mas agora nós vamos testar também se houve troca. Então, e houve troca. Então, nós repetimos enquanto o rep for menor que n-1 e houve troca. Quer dizer o seguinte, se numa iteração anterior houve troca, eu tenho que continuar fazendo novas iterações. Quando é que eu paro? Quando não houver mais trocas. Quando eu entro, o que eu faço? Eu seto esse flag para falso. Significa o seguinte, olha, a bolha vai ser soltada lá na posição 0, então, em princípio, não houve nenhuma troca ainda. Tá? E aí a bolha então vai para a posição 0, percorre desde a posição 0 até a penúltima posição, e caso algum elemento seja maior que o elemento seguinte, ele faz a troca e aí altera então o nosso flag, houve troca, para true. O que significa isso? Quando ele voltar no for, se houver alguma troca, né, essa condição vai ser verdadeira, e aí ele entra novamente e faz uma nova iteração. Mas no momento, olha, o houve troca é falso. Ele percorre todo o vetor, com a bolha começando lá na posição 0 e indo até a penúltima posição. E se em nenhum momento o primeiro elemento era maior que o elemento seguinte, quer dizer que não houve troca e esse flag continuou como falso. O que vai acontecer? Quando ele voltar no for e fazer o teste, né? Pode ser que o rep seja menor que n-1, mas quando ele testar o houve troca vai ser falso. E nesse caso, verdadeiro e falso vai dar falso, e então a repetição ela é interrompida, quer dizer que nós conseguimos interromper o método da bolha antes de fazer n-1 iterações. E aí vem a pergunta clássica para vocês de novo, né? Para vocês pensarem, olha, quantas comparações e quantas movimentações serão realizadas no melhor e no pior caso. Bom, nós já estamos terminando, nós vamos para a última adaptação. O que é a última adaptação? Na verdade, é pegar e combinar a adaptação 2 com a adaptação 3. Né? Nós temos aqui o melhor dos mundos, né, no Bubble Sort, onde nós temos uma redução no número de comparações, ou seja, nós fazemos uma comparação a menos a cada iteração. Tá? E nós também temos uma redução no número de iterações. A partir do momento que nós identificarmos que o nosso vetor ele já está ordenado, nós então paramos, né, as iterações e a gente sai mais cedo do método da bolha. Ok? Eu não preciso fazer as n-1 iterações que são necessárias no método da bolha clássico. Tá joia? E aí nós temos esse algoritmo aqui que é a combinação então da adaptação 2 com a adaptação 3. Né? Então nós temos aqui o nosso flag houve troca, é o que identifica, então, se houve ou não houve troca, e aí ele decide se vai continuar fazendo novas iterações ou não. E aqui no segundo for, nós temos que, ao invés de colocar b menor que n-1, né, nós estamos fazendo b menor que n menos rep mais 1, subtraindo, então, uma comparação a cada nova iteração. Ou seja, a cada nova iteração,
uma comparação a menos. Então, essa aqui é a combinação daquelas duas melhorias que nós fizemos na adaptação 2 e na adaptação 1 e na adaptação 2. Para encerrar, mais uma vez, né, quantas comparações e quantas movimentações foram realizadas no melhor e no pior caso.